Rapaziada, depois da estreia do Palmeiras aí no Mundial, né, os jornalistas, a imprensa esportiva deu sua opinião, reagiu a esse jogo, né, e opinou a respeito aí da estreia do Palmeiras no Mundial contra o Porto aí, né, pessoal? Enfim, separei aqui pra vocês um corte muito top, um trecho do que falou alguns jornalistas especialistas em futebol europeu. A maioria de vocês deve conhecer o Beckler, né, o Quesada, o pessoal lá da TNT Esportes está acostumado a acompanhar a Champions League e tal. Especialistas, né, em futebol europeu falaram aí dessa estreia do Palmeiras contra o Porto. Fizeram uma análise cirúrgica que vocês vão conferir aqui nesse vídeo. Fica até o final porque tem Mauro César também falando, Pilhado falando a respeito desse jogo. Enfim, o vídeo tá bem legal mesmo, mas agora sem enrolação, bora direto aí pro corte, beleza? E agora a gente tem o cenário da realidade, né? Porque o Palmeiras jogou mais bola que o Porto, principalmente ali no segundo tempo. No final do jogo deu aquele abafa. Se não fosse Cláudio Ramos, o goleiro reserva, que o torcedor do Palmeiras estava comemorando, né? Ah, o Diogo Costa não vai jogar, que talvez seja o melhor jogador do Porto. Entrou reserva, fechou o gol e o Palmeiras sai com um pontinho contra o Porto. Como que foi esse cenário da realidade do jogo, na sua opinião aí, Quessadinha? Cláudio Ramos, que já tinha ido muito bem durante a Taça de Portugal aqui, né? Só que, claro, que o público brasileiro, se não consome o Campeonato Português, na maioria vai consumir a Taça de Portugal. Aí ficou surpreso com a atuação do Cláudio Ramos, que inclusive é uma boa notícia para o Porto, porque o Diego Costa é o jogador mais negociável nesse momento do time. Então, poder vender o Diego Costa e ter um Cláudio Ramos bem, esse Mundial pode ser uma boa vitrine. Já pavimenta o substituto ali, né? Pois é, para ele. Cara, o Palmeiras foi melhor que o Porto, mas a gente falou sobre isso aqui ontem, né? A gente falou que o Porto não vive um grande momento e que se tivesse para ser um favorito ou um time que a gente apontasse que seria melhor, seria o Palmeiras. Pela estabilidade que tem financeira, pela estabilidade que tem com o seu treinador, um trabalho de longevidade, uma capacidade financeira hoje de contratar que o Porto não tem. O Porto não tem como ficar pagando 25 milhões de dólares ou de euros, na verdade foi de euros, né? Pro Vitor Roque. 18 milhões pelo Paulinho, 11 milhões pelo Facundo. O Porto não tem. O Porto pagou 15 milhões no Gabri Veiga e já foi um valor que a galera tá meio preocupada. O Porto precisa vender. Por isso que eu falei do Diogo Costa aqui. Então, assim, em termos de clube hoje, o Palmeiras é um clube muito mais organizado e financeiramente estável do que o Porto. Então a gente já previa ontem aqui que poderia realmente ser um jogo muito pegado, mas que o Palmeiras poderia ir melhor. Sobre o jogo em si, eu fiquei com a sensação de que o Palmeiras fez uma partida defensivamente muito boa. Assim, a forma com que os jogadores tiveram a capacidade de agredir o portador da bola com agressividade o tempo todo, numa rotação altíssima, mostra duas coisas. A capacidade de organização desse time do Abel, que, enfim, defensivamente é até superior do que ofensivamente comparando com o próprio Palmeiras. E a segunda coisa é que o Palmeiras está num nível físico muito melhor do que o Porto, porque o Porto até consegue rivalizar em algum momento do primeiro tempo e vai melhor em alguns 15, 20 minutos do primeiro tempo, mas depois no segundo tempo o Porto tem que gerir o jogo, né? Tanto que o Cláudio Ramos vai ali com calma para bater o tiro de meta e tal, porque o Palmeiras estava muito mais preparado fisicamente e criou mais oportunidades. No contexto geral, seria o jogo para a gente dar as mãos assim e falar: olha, estávamos errados, brasileiros e portugueses que criticavam o outro lado, o jogo foi muito competitivo, então acabaria essa briga no Twitter. Mas na vida real, o que acontece é que cada um está defendendo um lado, Otávio. Do lado dos portugueses, a gente vê os caras falando: não, o Palmeiras não conseguiu ganhar nem do nosso pior Porto dos últimos 10, 15 anos. E do lado dos brasileiros, eu estou lendo muita gente falando que foi um amasso gigantesco e que agora acabou essa conversa. Qualquer clube europeu, os brasileiros têm condição de bater de frente. Então, nem tanto para o ferro, nem tanto para a ferradura, enfim. Foi o que foi e o resultado foi bom para o Porto, tá? Porque poderia ter saído perdendo esse início de Mundial. Muitos emocionados. O Carlos Magno mandou aqui no chat o seguinte, ó. A prévia do jogo do Arthur Quesada foi excelente. Muita coisa comentada se concretizou em campo. E aí você falou agora há pouco sobre físico também, sobre lado defensivo do Palmeiras.
O que jogou o Gustavo Gomes, o Aníbal Moreno, é coisa de maluco. Richard né? Rios também. Jogaram muita bola. Richard Muito. Rios também, mas Richard Rios até mais ofensivamente também, né? Uhum. Esses dois primeiros que eu citei, defensivamente impecáveis. Ô, Fred, como é que você viu o jogo aí? Palmeiras dominou. Se tivesse que ter um vencedor, acho que seria o Palmeiras, né? Mas ainda assim um jogo duro, né? Palmeiras não conseguiu vencer. Sim, a bola aérea foi o único ponto fraco defensivo do Palmeiras, né? O Porto teve 2 ou 3 chances distribuídas nos 2 tempos de conseguir abrir o placar na bola aérea, que não é normalmente uma fragilidade defensiva do Palmeiras, mas teve uma pane a cada bola alçada na área. Mas, felizmente, foram poucas porque o Porto pouco chegou, né? Claramente um desnível físico. Enfim, o jogo virou, porque era sempre o brasileiro chegando no Mundial em fim de temporada e os europeus no meio da temporada. Agora são os europeus que estão chegando em fim, começo, sei lá, num hiato aí entre os dois, sem muito tempo entre o fim e o começo. E o Palmeiras muito melhor fisicamente. Agora, eu estou numa bifurcação aqui interna de sensações, assim, tipo, há a carência da autoconfiança enquanto time brasileiro, ela foi saciada, porque ver o Porto fazendo cera e tomando sufoco para o time brasileiro fez bem para o coração. Porém, se nem contra um Porto mal das pernas, física e tecnicamente, um dos melhores times da América do Sul dos últimos anos consegue ganhar, é um sinal preocupante quando você olha para o prosseguimento da competição. Nada fora do que a gente imaginava. Mas quando a gente vê na realidade, tem pontos legais, porém também tem sinais amarelos aí ligados por conta dessa ausência de vitória. Então, eu acho que Não, essa é uma noção... discussão boa que eu vou querer entrar daqui a pouco, esse lado mais Tá. lúdico aí, né? Mas eu queria ouvir você também sobre o jogo, o Beckler. Não, assim, o jogo é muito ruim pro Palmeiras. Porque com o empate ao Al Inter Miami era ganhar do Porto para ganhar depois de um dos dois, fazer 6 pontos e praticamente garantir, assim, 6 pontos depois mais um empate, vai ganhar do Porto, porque era para ter ganhado, ganha do Inter Miami, empata com o Al Ahly. 7 O pontos resultado, pode do você diz, PSG. né? O resultado Como? é ruim, né? O resultado, não. O jogo do Palmeiras é bem melhor. Até porque passar em primeiro no grupo... É fugir do Paris Saint-Germain. É isso que a gente falava na primeira parte do programa. Se você puder tirar o Paris Saint-Germain da sua frente, fugir dele, fuja, sabe? Assim, tem um urso na sua frente. Não dá pra lutar com o urso. Tenta fugir do urso, que é a melhor coisa que você pode fazer. Então... A não ser que você carregue um spray anti-urso. Exatamente. Que pouca gente normalmente tem em mãos, né? Spray anti-urso. Ou que você... pote de mel também, porque você pode distrair. O Leonardo DiCaprio fez um filme com urso também aí e sobreviveu. Todo verdade. rasgado. É Mas sobreviveu. Terminou o jogo parecendo uma peneira. O pai do Júnior, né? Era um urso. O Júnior Urso depois fez muito sucesso. Voltamos a isso. Mas, enfim, o resultado para o Palmeiras é muito ruim. Então, acho que o torcedor do Palmeiras não tem que estar feliz, tá? Porque se o Palmeiras joga hoje um campeonato de pontos corridos contra este Porto, ele vai terminar na frente. É a sensação que eu tenho. A sensação que o jogo de ontem deixou é que circunstancialmente o Palmeiras não ganhou. Então, para essa discussão de se dá para jogar contra o europeu, não dá e tal, não sei o quê, contra esse tipo de europeu dá. O Palmeiras jogou melhor, merecia ter vencido, não ganhou por uma circunstância que a bola não entrou. Pensando no torneio, é muito ruim para o Palmeiras. Porque agora sabe-se lá se vai tropeçar mais algum jogo ou não, se o Porto vai tropeçar mais algum jogo ou não. Abre o grupo para todo mundo, mais uma vez, faltando 2 rodadas. E no jogo mais difícil você jogou melhor e não venceu. Então o resultado é muito ruim para o Palmeiras. Acho que vai se classificar, talvez ainda em primeiro, mas se ontem tivesse fazido valer, eu acho que a palavra fazido nem existe. Se tivesse feito valer. Se tivesse feito valer a sua superioridade em campo, tinha muito provavelmente evitado o Paris Saint-Germain, o que poderia, quem sabe, levar o Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Atlético de Madrid, acho que daria jogo, até pelo menos as quartas de final do torneio. Mas por não ter conseguido ontem fazer um gol a mais que o Porto, isso pode ficar mais complicado. É um time, né, da terceira prateleira do espectro, para mim, europeu hoje, certo? Ele pode estar ali com o Salzburg, ele pode estar ali, mas ele não está à frente do Napoli, ele não está à frente da Inter de Milão. Ele, na Europa, está na terceira prateleira. E essa é a análise que eu faço do Porto, né? Que fez um bom jogo contra o Palmeiras, do ponto de vista do Porto, né?
E que, cara, com 20 minutos do segundo tempo é cãibra, dor no ouvido, dor no carro. Mas é curioso que... Os caras saíram esgotados. Os caras estão reclamando, não, temporada, os caras fizeram menos de 50 jogos, né? Sim, o Palmeiras já fez 35. Pois é, fala, não, estamos cansados. Se os caras jogam aqui, acho que eles morrem, né? Mas ainda mais se ele tiver que jogar Porto e Belenenses e o Belenenses ficar em Belenenses do Pará. Belém do Pará. Exatamente. Agora sim, vamos ler o que disse o Abel Ferreira depois da estreia do Palmeiras 0-0. Acho que foi um jogo equilibrado, onde as melhores oportunidades foram nossas, mas o futebol é tão mágico que um dos melhores deles se lesionou, que foi o goleiro, e o melhor jogador do Porto hoje foi o goleiro substituto. Ele fez 4, 5 defesas absurdas, mas o futebol é assim. Posso dizer que fomos bem superiores ao Porto, pressionamos a saída deles, conseguimos criar chance de gol. Estevão chutou para fora, outra de transição com o Estevão, outra que o goleiro tirou quase na linha. Fomos superiores e futebol é assim, ganha quem faz gol, disse o Abel na entrevista coletiva depois do jogo. É o seu olhar sobre o jogo, Massá? Não, é quase isso, mas não é também tanto por aí, né? Vamos lá, vamos olhar para o jogo para a gente entender o que aconteceu na partida. O Palmeiras começa bem, marcando alto, me surpreendi e acho que surpreendeu o Porto também. Eu esperava um Palmeiras um pouco mais cauteloso por ser início, estreia em Campeonato Mundial e por entender que uma derrota seria muito ruim. Então eu esperava um Palmeiras mais cauteloso, isso não aconteceu. O Palmeiras começou bem, pressionando o Porto, impedindo o Porto de jogar. Teve ali uma bola para o Vitor Roque, que a bola chegou um pouco mais forte, e a outra com o Estevão, que perdeu um gol inacreditável, cara a cara, livre, para fazer 1-0, né? Mas, de novo, a gente está aqui no se. Se faz o gol, muda tudo. Se o cara bate o pênalti lá, nem lembro mais quem perdeu, são tantos contra o Flamengo, a coisa muda. Não estou comparando as coisas, o Piquerez, né? Depois o Porto assentou no jogo, melhorou um pouco, e aí, de novo, na metade para o final do primeiro tempo, o Palmeiras voltou a crescer, e aí teve 3 chances de gol no mesmo lance. Uma chance de gol criada pelo Vitor Roque, bastante criticado pelos milhões que custou e porque não recebeu uma bola miserável durante o jogo para fazer o gol. Nenhuma bola foi para o Vitor Roque fazer o gol. Bola que teve o Estevão, bola que teve até o Alan no segundo tempo, lá, uma bola que o árbitro marcou uma falta ridícula. Se a bola entra, teria o VAR, com certeza. Então a gente está vendo aí os melhores momentos. Este aí, momento aí que o Everton fez essa defesa na cobrança de falta, foi no primeiro tempo, um momento em que o Porto se arrumou, se readequou no jogo. E depois, cara, no segundo tempo, gostei das alterações que fez o Abel. Palmeiras cresceu, mostra a força do banco. Esse é o lance que eu estou falando aí. A jogada foi toda do Vitor Roque, passagem do Piquerez. E o Palmeiras não conseguiu fazer o gol. Teve o cabeceio do Murilo na trave, teve outras chances ali para fazer e não fez. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos. O empate é aceitável, sim, né? Mostra que o Palmeiras é um time forte, bem organizado. Se ele poderia fazer mais, é uma boa pergunta com os jogadores que tem. Não dá para responder porque não tem outro treinador. Com este treinador, as rotas de ataque são essas, muitas bolas pelo lado. E aí a gente percebe que quando entra o Flaco Lopes, o Flaco finaliza 2 vezes de cabeça. Portanto, o time trabalha bem e melhor com o Flaco do que com o Vitor Roque. Porque com o Vitor Roque precisa ser por baixo. E aí, Maurício, Estevão tomaram muitas decisões erradas, erraram muitos passes, né, na hora de deixar o companheiro na cara do gol. E agora tem uma obrigação, ganhar os 2 jogos que faltam e ver se consegue fugir do PSG para talvez ter um confronto igual com o Botafogo. Acho que o palmeirense precisa torcer para isso, por ganhar os 2 jogos agora. É possível, tem condições de ganhar os 2 jogos, se classificar e torcer para vir o Botafogo. Se for o Atlético de Madrid, vai ser um jogo parecido com aquele que foi com o Chelsea, né? Que eu acho que o Atlético de Madrid também está em outra prateleira. Se não está na primeira, está na segunda do futebol mundial em termos de clubes europeus. E eu queria aqui pedir o espaço para vocês para dedicar um comentário ao que fez e o que está fazendo a torcida do Palmeiras. Muito legal mesmo. Nos Estados Unidos. Quando você coloca lá, o estádio tinha 47 mil
torcedores e eu acho que, eu não sei quantos eram palmeirenses, mas muito mais da metade do estádio eram palmeirenses. Não é uma questão, a gente sabe que o brasileiro adora ganhar, né? E acho que 90%, 98% dos palmeirenses que estão lá, que estiveram no estádio, acham que o Palmeiras tem chance de ser campeão mundial neste formato. Eles foram e vão, porque há um crescimento da torcida do Palmeiras brutal. A torcida cresce nos últimos 10 anos e também há outro fenômeno, que são uma organização da torcida do Palmeiras na Irlanda, no Canadá, nos Estados Unidos, com torcidas e consulados que fizeram um trabalho espetacular para que o Palmeiras tivesse o apoio que teve. Eu me senti muito representado, como se eu estivesse lá diante de um estádio que parecia o Allianz Parque. Não era. O Palmeiras estava nos Estados Unidos, a gente sabe quanto custa para chegar lá. Eu tenho relatos de gente que vai ficar 2, 3 anos pagando, não só os endinheirados que foram, muita gente foi no sacrifício para acompanhar a primeira fase. Então eu quero fazer esse registro, porque foi espetacular, sensacional o que fez a torcida do Palmeiras lá nos Estados Unidos nesse fim de semana. Se você acha que depois desse jogo o Palmeiras tem mais chances de ser líder desse grupo do que o Porto, que vai gerar, claro, uma fuga do Paris Saint-Germain, né? Porque o segundo do grupo pega o Paris Saint-Germain e o primeiro pega o Atlético de Madrid. O Paris Saint-Germain ganhou de 4 ontem do Atlético de Madrid, sem o Dembélé, Mauro César Pereira. O primeiro, boa tarde, deve pegar o PSG. O segundo pode pegar o Atlético, pode pegar o Botafogo, né? O Atlético tomou de 4-0. O Botafogo venceu o jogo dele. O Botafogo está na briga. O Botafogo entrou na briga com esses 4-0 aí. Se ele conseguir suportar um empate contra o Atlético, ele pode, no saldo de gols, se classificar, né? Não pode perder para o Atlético, porque provavelmente não vai ganhar do PSG. Enfim, eu penso diferente. Eu acho que o Palmeiras jogou contra o pior europeu da competição. O Porto hoje é o pior representante da Europa. Terceiro colocado no Campeonato Português, 11 pontos atrás do bicampeão Sporting, 9 pontos atrás do Benfica. Levou 2 porradas do Benfica de 4-1 em casa e fora. 2, 4-1, 4-1. Está passando por uma reformulação. Pegou no segundo tempo, foi aí que o Palmeiras, muito mais inteiro fisicamente, encurralou o Porto, mas antes o jogo estava bem laicado, teve até muita trocação, teve chance para os dois times, 2 goleiros trabalharam, né? O Everton também trabalhou, e acho que o Palmeiras perdeu a oportunidade de vencer um jogo vencível, digamos assim, contra o adversário mais acessível entre os representantes do futebol europeu na competição. E acho incrível como o Palmeiras contrata no final, põe o Flaco Lopes aí para ver se faz um gol de cabeça. Não muda nada, gente, não muda nada. Contratou o Emi Martins, já tinha o Aníbal Moreno, contratou o Vitor Roque, contratou o Paulinho, contratou o Facundo, contratou o Giais ainda no ano passado, teve o Felipe Anderson que chegou no ano passado, uma porção de jogadores, do ano passado para cá, uma legião de reforços, vários jogadores. Mas o futebol é a mesma coisa, salvo momentos. O Palmeiras não cria situações, não tem repertório. Era para ter vencido ontem. Tem que botar essa régua do Palmeiras mais no alto, cara. O pessoal se contenta com qualquer coisa que o Palmeiras apresente. Se vencer de 1-0, grande atuação. Achei pouco. Era para ter vencido. O Porto é o adversário mais acessível entre os europeus. E o Palmeiras perdeu a grande chance de vencer, fazendo 3 pontos. O Al-Ahly, que poderia ser um time para encher o saco dos dois ali, empatou com o Inter Miami, né? O time egípcio vacilou na estreia, na abertura da competição. E acho que o Palmeiras perdeu a chance de ganhar um jogo vencível. O Porto estava morto no segundo tempo. Morto. E o goleiro do Porto não existe, né? O cara tá no melhor dia da carreira dele, não conta. O Palmeiras cruzou cerca de 10 bolas na área, na parte final do jogo. Tome cruzamento. Cara, o Palmeiras faz isso há anos. Eficiente, muitas vezes, e outras nem tanto. Eu acho que está na hora do Palmeiras apresentar, a comissão técnica do Palmeiras, apresentar um pouco mais de repertório. Para que tantas contratações? Para ser sempre o mesmo futebol? Sempre o mesmo plano de emergência? Eu, sinceramente, não achei. Achei que teve um copo meio cheio, que foi o time mais inteiro e mais perto da vitória. E o copo meio vazio, e não consegui vencer um jogo vencível contra o adversário mais fraco entre os representantes europeus nessa competição. Teve essa oportunidade e não soube aproveitar. Não achei nada bom, nada bom. Acho que era para ter vencido ontem, para o Palmeiras ter vencido o jogo, já dançava
3 pontos à frente, já dava um passo importante para classificar. Torcida era a maioria no estádio. Tudo a favor, tudo a favor. Mas Discordo do Mauro, porque eu achei que o Palmeiras criou muita chance. Você não acha, Mauro? Foram 17 finalizações, de várias formas. Concordo que depois que o Flaco entrou, foram muitas bolas alçadas na área. Só que, tipo assim, vendo o jogo inteiro, pô, eu achei que o Palmeiras criou muito, eu achei que o Palmeiras foi muito melhor que o Porto. Agora, concordo. não ganhou, Thiago. Ele Não faz o gol. Aí no final bota o Flaco, a mas é mesma isso que eu receita falo. de sempre. É isso que eu estou questionando. Eu acho que a comissão técnica do Palmeiras, com tantos jogadores que chegaram, tem que apresentar um pouco mais de repertório. Outras maneiras de chegar ao gol adversário. É sempre isso. Vai com o Vitor Roque, no final não pode, põe o Flaco, que é grande, é cabeceador, tenta o gol. E fica cruzando bola na área. E também teve que correr o perigo. O Porto também criou situações. O Everton também trabalhou. O Palmeiras também correu o risco de tomar o gol. Primeiro tempo não foi esse massacre. Depois o Porto morreu, aí para mim o copo mexeu. O Palmeiras inteiraço fisicamente, aí amassou o Porto. Mas não faz o gol. E é sempre isso. Outra coisa, o Vitor Roque pode amanhã ele fazer os gols mais importantes da história do clube, pode ser um jogador histórico do clube, mas até agora é muito pouco de participação no jogo também para 25 milhões de euros. Esse rapaz tem que apresentar mais ao Palmeiras. Até agora, estou falando até agora. Se daqui a algum tempo eu jogar bem, vai vir um bobão aí, viu? Aí a gente vai mudar a opinião muda de acordo com o que a gente está vendo. Não existe uma opinião fechada. Não estou dizendo que ele é ruim, que ele nunca vai jogar nada. Não é isso. Estou falando que até agora é muito pouco. Entrega muito pouco. O Paulinho não vou nem falar porque tem uma questão física. Está lutando para se recuperar fisicamente e tudo mais. Mas o Vitor Roque, cara, é muito pouco que ele entrega. Bota na balança, 25 milhões de euros. Participação muito pequena numa partida de futebol, gerando muito pouco jogo. Eu, sinceramente, acho que tem que apresentar mais. E acho que o Palmeiras tem que jogar mais bola, tem que ser um time com mais repertório. Gente, o perfil dos jogadores contratados é diferente. O Palmeiras tem hoje meias qualificados, opções ali para colocar no meio-campo. E você vê sempre o plano de emergência é bola no alto, bola cruzada. Vai que o Gustavo Gomes acerta uma cabeçada, o Flaco Lopes e tal, o Murilo. E é isso, eu acho muito pouco. Ontem era um jogo muito vencível mesmo. Mas a régua do Palmeiras é sempre muito aqui embaixo. Está na hora de subir essa reguinha aí, porque a grana que foi investida é muito alta. Bom, rapaziada, eu separei aqui para vocês também um post que fez o Sport TV, pessoal. O Sport TV, né, da Globo, foi ao Twitter, ao X, né, para falar sobre essa questão da estreia do Palmeiras, sobre esse jogo, e publicaram um memezinho, né, a respeito aí desse jogo. Então, separei aqui para vocês, olha só, pessoal, na tela aí para vocês. Ué, esse era o gigante europeu? Apesar do empate, o Palmeiras não deu descanso para o Porto, e na reta final, os portugueses tiveram que fazer uma retranca para não sair com a derrota. Se esse era o jogo mais difícil do Verdão, reticências, né, pessoal? 3 pontinhos. Bom, se esse era o jogo mais difícil, então, enfim. E aí eles postaram aqui, né, o Richard Rios falando aqui com o Piqueires, olha só. Disseram que jogar contra time europeu ia ser difícil, olha aí. Então, é isso aí, né, pessoal? Fato é que o Palmeiras realmente jogou muito bem, jogou um bom futebol. E assim, cara, é um pecado mesmo, assim, o Palmeiras não ter conseguido essa vitória, porque tinha tudo para conseguir a vitória. O Palmeiras jogou melhor, né? Pôs o Porto na roda, o Porto perdido em campo em vários momentos da partida, né? Enfim, tendo que fazer até cera, né, pessoal? O Porto tendo que fazer até cera para segurar o resultado, para não sair derrotado contra o Palmeiras, né? Enfim, pessoal, é isso aí. Dá aquela leve frustração, né? Por conta de que hoje poderíamos estar falando aqui de um ótimo resultado, uma estreia com vitória do Palmeiras, mas não deu, né? O Palmeiras pressionou, martelou, mas infelizmente o gol não saiu. E agora é esperar a próxima rodada. O Palmeiras tem os outros 2 jogos para encarar aí no grupo. E vamos torcer aí. Creio que o Palmeiras se classifica sim, e aí a partir da próxima fase é que já começa a ficar complicado, né, pessoal? Que é mata-mata, e aí vem os times bons mesmo, né? Os europeus top de linha, enfim, pessoal. Mas é isso aí. Vai aqui no campo dos comentários, deixa a sua opinião. O que você achou do jogo do Palmeiras? O que você achou do time? Enfim, sua opinião é muito bem-vinda aqui
no canal, beleza? E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. Seu like é importante, ajuda demais o nosso canal, então dessa moral, deixa o like. Se você for novo por aqui, te convido a se inscrever e ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todo dia. Belezinha? Bom, então é isso aí, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. É o Porco, é nóis. Fui!